Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Verde Vale Entrevista, muito bom dia. A 94.1 Verde Vale Entrevista tem a satisfação de conversar com o confrade da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, o padre Emílio Bortolini. Ele que lançou um livro chamado Olhando o Presépio. Afinal, nós estamos vivenciando o Natal, é época de Natal, e aqui vai colocar de uma maneira bem interessante, né, sobre esse livro, e sobre a importância do Natal, a importância do Salvador da pátria se fazer homem e vir até esse mundo. O Padre Emílio, ele realmente hoje está em Bituruna, na Igreja Santa Bárbara, ele é vigário, enfim, mas veio nos presentear aqui com um bate-papo. Meu caro confrade Padre Emílio, mas seja muito bem-vindo à Verde Vale Entrevista. É um prazer receber o senhor dia 24 de dezembro às 6h30 da manhã. Bom dia, confrade. Com muita alegria também a gente está aqui. Desejo um bom dia também a todos os ouvintes da Verde Vale, né? E que seja realmente um Natal muito feliz, que traga muita alegria, muita paz para todos, né? Eu tenho certeza que será quem escutar a sua entrevista. Padre Emílio, o senhor percorreu diversas igrejas, paróquias, mas atualmente o senhor está trabalhando aonde? Eu estou na paróquia Santa Bárbara, em Bituruna, terra do vinho. Eu ia dizer, todos são patrícios lá? Todos patrícios? Faz uns vinhos bons lá, rapaz. Bom e barato. Eu nunca vi vinho dessa qualidade por esse preço, tem uns vinhos muito bons. Olha. Eu trabalho na paróquia Santa Bárbara, tem o Padre Antônio Carlos Rodrigues, que é o pároco, né? E eu sou o vigário, nós estamos em dois lá, né? Dividindo o serviço, né? Então o senhor animou Bituruna através do canto, da música? Olha, espero, né? Perguntar para eles, né? Mas acho que o vinho alegra mais. Bom, o vinho, o senhor sabe que Jesus utilizou na Santa Ceia, né? E a Bíblia diz, o vinho alegra o coração do homem. Perfeito, perfeito. Com moderação, por favor. E deixa mais leve. Senão a alegria vira dor de cabeça. Mas lá com certeza o senhor tem saboreado os melhores vinhos do país, né? Tem. Bituruna tem uma tradição com a questão da uva, do vinho, agora a festa. E é interessante assim que por um lado tem o elemento de tradição, né? São famílias que o pai, o avô, o bisavô, o trisavô já fazia vinho, vem de uma longa história. Mas também tem um lado de modernidade, tem pessoas que fizeram faculdade de enologia, que foram estudar, que aplicam técnicas novas, né? Então harmoniza-se bem assim a tradição familiar com a modernidade, com as novas técnicas de hoje, né? Por isso que saem os vinhos bons, assim. Então a gente encontra aqueles porões ainda, aquelas barricas enormes. Sim. Tem inclusive a Rota do Vinho, né? A Rota do Vinho, que é um caminho ali que você pode visitar as vinícolas, conhecer um pouco do processo. O pessoal é muito acolhedor, assim, é muito simpático, assim, é muito atencioso também. Quem quiser aproveitar, chegue lá, aproveite. Prefeito, olha a propaganda que está sendo feita de Bituruna, em pleno Natal, hein? Eu vou cobrar cachê, né? Mas é bom, o senhor é bem descontraído, espirituoso, isso faz com que as pessoas percebam que Deus quer que cada um realmente seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, dizer, ficar longe do pecado, longe da amargura, longe do sofrimento. E Jesus é exatamente isso. Bom, eu vou entrar aqui nessa questão em relação a um pouco à academia. O senhor imaginou um dia fazer parte da Academia de Letras da ALVE? Pois olha, sabe que é engraçado que não, embora o pai é acadêmico já há muitos anos, fundador, né? Ele é fundador, presidente várias vezes. Né? Sim. Mas eu nunca, para mim, assim, eu nunca pensei em algo assim, embora eu sempre gostei de escrever, desde criança. Eu tenho vários livros, até tenho que procurar em casa ver se tem ainda, que eu pegava caderno assim e começava a escrever livros com romances policiais, assim, investigação e tal. Eu sempre gostei de escrever, mas eu aumentei muito a minha produção nos últimos anos. Então, eu criei uma nova forma, que é uma espécie de um vídeo audiolivro.
que eu fiz sobre Porto Vitória, eu fiz as canções sobre Porto Vitória, e daí eu fiz videoclipes com imagens, né, da cidade, mas também com textos. Então aparecem umas imagens, daí aparece um texto falando do assunto, conectando com a vida cotidiana e depois fazendo uma oração. Que é uma espécie de um videolivro, né? Se você está vendo o videoclipe, você vê as imagens, você ouve a música, mas também você acaba lendo o texto que... Isso é algo inédito ou já existe no mundo? Que eu saiba, é inédito nessa forma, eu ao menos nunca vi. E inclusive é o maior lançamento da história da música brasileira, porque foram 56 canções lançadas ao mesmo tempo, né? Eu até procurei no Google ver se alguém tinha feito mais que isso para não falar bobagem, mas até onde eu sei, se alguém tiver outra informação, me avise, por favor, para eu parar de falar isso. Mas até onde eu sei, dos recordes. até onde eu sei, até a nível mundial, seria um dos maiores projetos musicais já feitos. Foram 56. Eu fiz 3 DVDs, né, porque são videoclipes, mas quem quiser tem no meu canal no YouTube também, eu postei os videoclipes. Porque hoje muita gente nem tem aparelho, né, de DVD, nem tem onde assistir, mas for lá no YouTube, Padre Emílio Bortolini Neto, tem o canal, tem as playlists ali. Tranquilo. Pode assistir. Muito bem. E aí depois eu fiz vários outros. O senhor tem uma ideia, de setembro do ano passado até hoje, eu publiquei 6 livros. 6 livros? 6 livros. O mestrado que deu essa força para o senhor, porque eu sei que o senhor fez o mestrado em Roma, terminou o mestrado com louvor. Sumo louvor. Sumo louvor. Eu tive um professor lá, que era o Frei Paulo Martinelli, que hoje é bispo, ele hoje inclusive é vigário apostólico no Oriente Médio, na parte mais da Arábia lá. Ele foi bispo auxiliar de Milão, logo que foi escolhido. E basicamente assim, o que eu faço é aplicar, eu chamo da grande questão martineliana. Eu volto e meia até eu converso com ele por e-mail, eu sempre dou as notícias. Foi o que eu peguei com ele, essa questão de conexão entre as coisas, né? Ele sempre perguntava isso, com que isso se liga? Com que se conecta? Quer dizer, uma coisa não é só ela. Não é isolada, né? Ela tem ligações, e se for ver, o nosso cérebro funciona assim. Como é que a gente pensa? Conexão entre os neurônios, sinapses, né? Se os neurônios pararem de fazer sinapse, a gente morre. Tudo que existe é uma conexão de átomos, são coisas que interagem, né? Então aí que foi como se eu encontrasse um filão, assim, né? Dei umas picaretadas ali, encontrei o filão, agora é só cavar mais fundo, é só aplicar o princípio, né? Bacana, parabéns pela essa sua, digamos, disponibilidade em registrar, escrever, dizer, através de leituras profundas, o senhor, claro que produz as devidas elucubrações, aí coloca o entendimento. Isso. Né? E eu procuro sempre traduzir, assim, eu procuro usar uma linguagem mais simples possível. Acessível, né? O objetivo não é dizer assim, a pessoa lê e diz, nossa, como esse cara é culto, olha o vocabulário dele, como é rebuscado. Não, o objetivo é a coisa em si, é que a pessoa compreenda e aplique para a sua vida. Eu sempre tenho esse lance prático, assim, que diferença isso faz no teu dia a dia, no teu cotidiano. E entendendo, ele vai mudar para melhor, né? Não adianta ficar com o dicionário do lado. Sim, só de abrir o dicionário e fechar. Perde mais tempo no dicionário. Exatamente. Eu penso que o escritor tem que facilitar a vida do leitor. Bom, Padre Emílio, nós estamos vivenciando o Natal, uma data realmente maravilhosa. Sabemos de toda a questão do Advento, né? Aquela a coroa de velas, que nós chamamos. Coroa do Advento. Do Advento, cada semana se queima uma vela. Poderíamos dizer mais ou menos o significado das cores, o que representa? Então, o Advento, assim, ele é essencialmente o período de espera. Eu até brinco assim que as pessoas que mais vivem o Advento, que entram mais profundamente no seu clima, na sua atmosfera, são as mulheres grávidas. As mulheres que estão grávidas nesse momento. Porque a mulher grávida, ela está sempre com o pensamento no nascimento do filho.
né? Ela sempre, a cada pouco, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ela pensa, puxa, falta tantos meses, tantas semanas, meu filho vai nascer, isso, aquilo, já começa a sonhar um monte de coisa com a criança. Aquela alegria por algo que ainda não aconteceu, mas que está vindo, que já, como aquela música do Alceu Valença lá, tu vens, eu já percebo os teus sinais. Então o advento é isso, é nos treinar, digamos assim, é nos despertar para a presença de Deus entre nós, que Ele vem de muitas formas, né? Ele vem a nós por meio da sua palavra. Cada vez que a gente lê a Bíblia, Ele está vindo ao nosso encontro, por meio da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, por meio das pessoas com quem a gente convive, por meio da natureza, por meio dos acontecimentos da vida. É Ele quem vem, só que Ele vem disfarçado, né? Ele não vem como nos filmes, assim, com aquele céu que se abre, aquela luz que vem assim. Isso é coisa dos diretores. Mas Ele vem de uma maneira assim que exige um esforço da nossa parte de reconhecê-lo, né? Camuflado e maquiado. Meio camuflado e maquiado, mas que no fundo é Ele, né? No fundo é Ele, principalmente nas pessoas com quem a gente convive. Às vezes Ele vem como aquele que oferece ajuda. Todos nós temos pessoas que em algum momento da nossa vida nós precisamos de alguém e a pessoa estendeu a mão, nos levantou, nos confortou, nos deu coragem. Ele vem oferecendo ajuda. Em outros momentos Ele vem pedindo ajuda. Ele vem na pessoa daquele irmão que precisa de nós, que precisa de uma palavra nossa, que precisa de um incentivo, que precisa da nossa aceitação, às vezes apenas do nosso ouvido, né? Eu percebo isso, tem muitas pessoas tem pessoas que precisam de conselho, mas tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Já me aconteceu várias vezes, a pessoa vir conversar, ela falar um monte assim, falar por horas a fio. Aí chegou no final, quando eu ia falar alguma coisa, o cara, nossa, muito obrigado, padre, me fez tão bem conversar com o senhor. Eu não falei nada, só que eu ouvi. Às vezes tem pessoas que precisam disso, né? O senhor é um representante de Deus. Nesse momento da fala, a pessoa transporta como para o ser superior que tivesse conversado com Deus. Né? E sabe que me marcou muito, eu tive a oportunidade de conversar com o Papa Bento XVI. E o que mais me impressionou no Bento não foi o que ele falou, foi a atenção dele ao me ouvir. Porque ele é o Papa, eu sou um João Ninguém. Quer dizer, eu estar ouvindo o que ele está falando é a coisa mais natural do mundo. Minutos ali específicos. Mas, exato, eu percebi que ele estava atento, assim, ele estava com vontade de saber o que eu tinha a dizer. Né? Então me marcou mais, não o que ele falou, mas a disponibilidade dele de ouvir. E acho que eu peguei um pouco disso com ele, assim, também de outras pessoas, dizer, tá, primeiro eu preciso ouvir, eu só posso falar alguma coisa útil para essa pessoa se eu acolher bem, se eu souber bem a situação que ela está passando. Então, só o ouvir. Então, também dessa forma, Cristo vem até nós, Ele entra pelo ouvido, Ele entra pelos olhos na contemplação da natureza, do presépio, de uma obra de arte, de tantas coisas, e Ele entra pelo ouvido também quando nós damos atenção ao próximo, né? Estamos dispostos a ouvir. E saber escutar, saber ouvir é uma qualidade espetacular no mundo em que nós vemos que todo mundo só fala que tem razão, né? Então, é papagaio, né? E muitas vezes fala e nem sabe o que está dizendo, um verdadeiro muita gente papagaio. Falando e pouca gente ouvindo, né? Exatamente. Padre Emílio, eu sei que se nós puxarmos qualquer assunto aqui, o senhor tem um exemplo, tem uma vivência, porque o senhor é jovem e talvez um dos itens já que o fui Papa, jovem. Mas está se mantendo. Porque vem eu faço 50. Já meio século. Mas, então roubou algum cremezinho da dona Maíra de vez em quando, não? Mas talvez o Papa, ele, por escutar esse jovem padre, né? Porque essa capacidade de escutar é aprender. Então, e precisa oportunizar os novos a colocar seus pensamentos. Sim, sim. Meu caro Padre Emílio, quando é que deu aquele insight? O título vai ser Olhando o Presépio. E aí brota um livro espetacular que o senhor vai trazer agora detalhadamente para os nossos ouvintes.
Então, assim, eu desde criança eu sempre gostei de presépio, né? Eu sempre ficava, não vou dizer horas assim, mas ficava tempo olhando assim, qualquer lugar que eu fosse que tivesse um presépio. E principalmente a gente normalmente passava o Natal na casa da minha avó, da mãe, e ela é uma pessoa muito querida, assim, muito especial. E ela sempre, né, pedia pra gente ajudar a montar o presépio, coloca essa figura aqui, traz barba de velho, coloca aqui, não sei o quê. Então, tem esse lado assim de uma memória afetiva, de infância, né? Mas, então eu sempre gostei de olhar o presépio. E eu sempre gostei muito de compor, né? Eu escrevo muitas músicas. E de repente eu fui vendo assim que eu tinha muitas músicas sobre o Natal. E eu comecei a pensar em organizar algo assim do gênero. E eu já comecei a trabalhar nisso em 2018. Só que aí naquele ano, ou no ano seguinte, o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Sinal Admirável, que vale a pena a leitura, é uma carta breve, tem no site do Vaticano, né? Você pode ler direto dali, recordando que no ano que nós estamos agora, em 2023, o presépio faria 800 anos. Aí eu pensei, eu vou segurar, vou cozinhar o galo para lançar em 2023, né? Aproveitar essa data. Eu estudei com os franciscanos, né? Eu fiz meu mestrado em Roma, no Antoniano, que é a universidade dos franciscanos, e eu tive a oportunidade de ir a Grécio, que foi o lugar onde São Francisco fez o primeiro presépio. Você esteve lá? Eu estive lá em 2010, eu acho, 2009. Só que assim, o presépio de São Francisco não era como esse aqui. Perfeito. Né? Ele só pegou um boi e um burro, colocou um pouco de feno no meio assim, e algumas pessoas disseram que tiveram uma visão do menino Jesus. Mas essa ideia de representar visualmente o nascimento de Jesus, né? Porque, por exemplo, quando nós participamos das missas de Natal, nós ouvimos o relato, né? Só tem 2 textos que falam do nascimento de Jesus, o capítulo 2 de Mateus e o capítulo 2 de Lucas. E nós temos algo que entra pelo ouvido. E ele pensou, por que não acrescentar algo também para os olhos? Né? E claro, já havia muitas pinturas, só que ele que teve essa ideia de fazer de uma maneira tridimensional. Né? A pintura são 2 dimensões, né? A escultura ela tem a dimensão de profundidade. E aí que ele teve essa ideia de... Embora haja controvérsias, tem gente que diz que já havia coisas antes dele, mas não vamos entrar nessa questão que é irrelevante. O fato é que ele ajudou a popularizar essa forma de se viver um acontecimento tão importante, tão bonito quanto o nascimento de Jesus. Então as coisas foram meio que confluindo, assim. Teve também ali, acho que eu não lembro bem certo, eu tenho aqui a data, em 2017, 16, que a professora Marli Baldori, que é a nossa confreira da ALVE, né? Ela me convidou para ir no Instituto Palazzolo, que ela estava trabalhando com umas meninas que moravam lá, para escreverem poemas, incentivando elas a escreverem poemas. Projeto da ALVE. Isso. E como era final do ano, acho que era ali por outubro, novembro, ela pediu que as meninas escrevessem poemas de Natal. E ela me convidou para ir lá conversar com as meninas, falar sobre as minhas obras, os meus escritos, e perguntou se eu poderia musicar alguns poemas delas. E aí eu falei que eu teria que ver, porque nem tudo pode ser musicado, né? O texto tem que pedir isso. Eu falei, eu vejo o texto, se o texto pedir, eu faço com muita alegria. E acabei compondo 4 canções. 4 canções. Inclusive uma que talvez assim, uma das letras mais fortes que eu já fiz na minha vida, que eu fiz em parceria com essa menina, que chama-se O Último Natal Contigo. É a história da menina que perdeu a mãe, né? E tipo, ela olha em retrospectiva para o Natal do ano passado, preparando o presépio, a árvore, limpando a casa, sem nunca imaginar que seria o último Natal com a mãe, né? Então é uma canção muito forte, assim, muito emotiva. E ainda mais quando você pensa que isso aconteceu com uma menina de, não sei, 10, 11, 12 anos, né? E aí eu pensei, eu não quero deixar avulsas essas canções, eu quero colocá-las de alguma maneira em algum projeto maior.
E aí acabei encaixando, né, nesse projeto aqui no livro, do presépio, então. Isso. São essas 4 canções, essas meninas do Palazzolo, que entraram como faixas bônus, né? Eu fiz uma música para os franciscanos também, chama-se O Homem de Marrom. Homem marrom. Que é a cor do hábito deles, né? Até na capa aqui. Não seria o homem do chocolate, não. Não, só o marrom da túnica. E daí o livro, assim, são orações e canções inspiradas por cada personagem do presépio. O senhor trabalha cada personagem. Então, desde, por exemplo, aqui Nossa Senhora, aí tem a canção aqui, tem a letra, inclusive cifrada para quem toca violão, instrumentos musicais, e tem os QR Codes para ouvir. Uma versão cantada e uma versão instrumental. Pode cantar junto. Isso, fica tipo um karaokê. E também pelo seguinte, eu trabalho bastante a parte instrumental, eu capricho muito nos arranjos, eu coloco vários instrumentos, né? E às vezes a pessoa ouvindo a versão cantada, você não percebe isso, né? Porque a voz acaba ocupando espaço. Então, sem a voz, você acaba percebendo, nossa, olha, tem um violão lá no fundo, tem um órgão, tem um piano, tem uma flauta, tem uma gatinha de boca, tem isso, tem aquilo. Às vezes até uma de um lado está do outro, sabe quando você escuta no fone de ouvido, tem um instrumento aqui, o outro aqui, eles vão conversando. Então a versão instrumental ajuda a perceber melhor essas nuances. E aí depois são orações, não são comentários, né? Eu estou falando com Deus. E nessa conversa eu trago, né, como assunto da conversa aquilo que o personagem simboliza, né? Então, por exemplo, eu fiz, obviamente, para o Menino Jesus, para Nossa Senhora, para São José, mas tem música aqui para o camelo, para o boi e para o burro, para as ovelhas, para a gruta. A gruta é um negócio interessante porque a gruta é uma rocha que se abre, né? Essa imagem de acolhida, de abrir, de alguém que não se espera. Você não espera que uma rocha se abra. A rocha é solidez, é firmeza. E ali, de repente, a rocha está aberta, acolhendo aquele que os humanos rejeitaram, né? Que não tiveram espaço nas suas casas para acolher. A rocha se abre e a gruta o acolhe. Eu acho que uma coisa interessante assim do presépio é que toda a vida de Cristo ela é paradigmática, né? Todas as situações que ele passou, os personagens com quem ele conviveu, refletem situações do dia a dia, né? A traição de Judas, a negação de Pedro, a solidariedade de Simão Cirineu, enfim, todas as, né, refletem situações da vida. Só que o presépio tem uma coisa muito interessante, que o presépio não tem vilão. Então, por exemplo, você pega a Via Sacra. A Via Sacra também é muito bonita, é muito importante e tal. Só que a Via Sacra tem vários vilões. Tem o soldado cruel que flagela Jesus, tem a multidão que grita crucifica, tem os sumos sacerdotes que o condenam, tem Pilatos que é omisso, que lava as mãos. Tem a figura do vilão. E no presépio não tem vilão. Não existe. Não tem vilão. Por isso que é uma cena assim que transmite uma esperança, como se dissesse assim, puxa, como eu gostaria de viver num ambiente assim. A pureza. Uma pureza, né? Onde os pastores, os magos, os animais, a Sagrada Família, o anjo, né? Ou os anjos, o coro de anjos, tudo transpira alegria, beleza, paz, né? A própria geografia com a vegetação. Exato, né? exato. A própria paisagem, né? Normalmente para ver que é uma paisagem bonita, agradável, assim. Só que por outro lado, o mal não está ausente do presépio. Só que ele está como dizem os professores de português, sujeito oculto. Ele está ali, por que Jesus nasce numa manjedoura, numa estrebaria? Porque ele não foi acolhido. Então existe esse lado do mal, a rejeição, a indiferença, não estou nem aí, mas é uma mulher grávida, está para dar luz, não estou nem aí, vai dar luz onde quiser, não vai ser aqui em casa. Aquela hostilidade, aquela falta de acolhida. Só que ele está de uma maneira que não é dominante, não está representada em nenhum personagem, é um sujeito oculto. Então não é ingênuo, por exemplo, não é ingênuo, ele não desconsidera a existência do mal, mas ao mesmo tempo ele coloca esse mal como alguém que está escondido, como alguém que não consegue deter o poder do bem. O Cristo nasce do mesmo jeito, mesmo não sendo acolhido numa casa, ele não diz assim, quer saber de uma coisa, vou voltar para o céu e vou deixar vocês aqui, se lasquem.
ele nasce do mesmo jeito, ele enfrenta a rejeição, ele é acolhido de alguma maneira, como eu falei, a importância da gruta, da rocha que se abre. Então, acho que a contemplação do presépio é uma coisa muito bonita, assim, é uma coisa muito E o senhor benéfica. fala do mal, e nisso me ocorreu exatamente Herodes. Exato, Herodes oculto, também, como sim, dizer, sim, é oculto. né? O mal não estava nesse momento Exato. tão sublime, Exato. sagrado do nascimento, mas já o mal estava planejando Exato. alguma coisa nesse sentido, né? Então, e a nossa vida também é assim, né, pai? Por isso nós temos que realmente vivenciar as coisas boas, socializar as coisas boas, ser um instrumento de transformação para melhor na sociedade, principalmente o momento que o mundo está vivendo, de conflito, de violência, de falta de respeito, de dignidade humana. Então, oxalá que nesse Natal nós possamos fazer uma reflexão de trazer mais qualidade de vida para o próximo, né? Então, o Natal é um bom momento de nós pararmos e pensarmos, né, padre? Sim. É uma ocasião propícia para isso, né? Porque às vezes a gente se deixa levar pela onda, né, do mundo que a gente vive e não paramos para tornar consciente as nossas ações. A gente simplesmente vai no rolo ali, segue o fluxo e não sabe muito bem para onde está indo, mas vai. E o Natal tem esse convite à oração, à reflexão, ao silêncio, né? A pararmos para pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, como é que eu estou tratando as pessoas, o Cristo que vem até mim, como é que eu estou abrindo espaço na minha vida para a esfera religiosa, para a pessoa de Deus, para a pessoa do próximo, para o relacionamento com as pessoas. Tudo isso a gente precisa de um momento de avaliação, digamos assim, de parar, sentar, se acomodar um pouco, olhar para si mesmo, reforçar o bem que já está sendo feito, corrigir coisas que estão meio fugindo do rumo, se inspirar para fazer coisas novas. Isso traz muito benefício. Seria um Natal justo, correto. Padre Emílio, eu sei que o nosso tempo, ele já estourou. Opa, estourou. Mas eu preciso que o senhor fale para aqueles que estão nos acompanhando. Esse livro está à venda em algum lugar? Eu sei que parece que o preço é simbólico, pelo que eu estou sabendo. E eu sei que o senhor recebeu um apoio de muitas pessoas para que você chegasse exatamente a esse preço simbólico. E é um livro totalmente diferente em relação ao nascimento de Jesus. Com música, com poesia, com explicações, com orações e interagindo. Então, quero parabenizá-lo pela sua... Eu não vou dizer inteligência, porque já é a sabedoria que o senhor fez aqui. E todos nós somos inteligentes, mas sábios são poucos, né? Parabéns. Obrigado. E nos dê o recado aí em relação a como fazer. Inclusive, algo que eu não falei, aqui no final de cada oração tem umas linhas em branco, escrito agora é a sua vez. Eu posso participar? Pode participar também, pode escrever, pode fazer a sua oração, de repente o senhor percebeu um elemento ali que eu não vi, que eu não coloquei na minha oração. Então faça a sua, e a partir desse momento, se você escrever aqui, você passa a ser coautor do livro. Porque o que veio da gráfica é tudo igual. Agora, eu duvido que outra pessoa vai escrever a mesma coisa que o senhor escreveu. Então passa a ser uma obra que você acolheu o que eu te ofereci e ao mesmo tempo também produziu algo teu. Ele está à venda aqui na Secretaria da Catedral e na Porão Discos. A Porão tem todas as minhas obras, é a minha central de distribuição. O senhor tem um sócio lá na Porão? É só falar com o Osmar lá que ele tem as minhas... Osmar, gente finíssimo. Muito. Ele tem as minhas outras obras também. Esse aqui já é o 12º livro que eu publico. 12º. E 6 de setembro do ano passado para cá. Poxa. Eu até brinco assim, eu tenho que justificar minha entrada na Alve, né? Eu quase não vou eu ainda não fui em nenhuma reunião, né? Até vergonha de falar. Cuidado que o senhor vai ser enquadrado. Vou sofrer impeachment. Mas é que a gente tem compromisso na paróquia e realmente fica complicado. Mais ou menos nessa questão assim de produção eu mas está colaborando. Eu sempre digo, nós temos acadêmicos que moram em outras cidades, tem outros países, mas é uma maneira de colaborar, participar, né? E não deixa de ser também a presença da academia lá onde a gente está, com certeza, né? Nos ambientes onde nos encontramos. Exatamente. Muito bem, então, R$10? 10 pila apenas. R$10. Baratinho. Que bom.
Em nome de toda a nossa equipe da Verde Vale, agradecemos sua importante entrevista. Foi uma verdadeira aula, meu caro Padre Emílio, um aprendizado espetacular que os nossos ouvintes puderam aprender um pouquinho mais sobre o Natal e conhecer, saber de que existe um livro tão importante lançado para o Natal. Ao Senhor, nosso muito obrigado, mas precisamos que o Senhor deixe uma mensagem com a bênção. O que eu diria que o Natal é nascimento, né? É algo que surge, e nesse menino que nasce todo o bem que a humanidade pode ter. Então, quando a gente diz Feliz Natal, eu estou dizendo isso para você, eu quero que nasça felicidade em você. Se você está nas trevas, está perdido, que nasça a luz. Se você está triste, que nasça alegria. Se você está desesperado, que nasça esperança. Enfim, o Cristo toma a forma daquilo que a gente mais necessita, daquilo que é necessário para a nossa salvação, para o nosso bem. Por isso eu desejo a todos vocês aí que acompanham não só esse programa, né, todos os programas aí do professor Aloysio, essas iniciativas tão bonitas que ele tem de valorizar aqui a nossa região, tantas pessoas que contribuem de tantas maneiras para o bem da nossa sociedade, e que em todos vocês nasça o bem, nasça a paz, nasça o Cristo, porque com Ele vem todo o bem que existe. Todas as bênçãos de Deus estão concentradas na pessoa de Jesus Cristo. Recebeu Ele, veio tudo junto, vem por embalo. Posso tomar uma bênção então, professor? Posso acabar com uma bênção? Por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Senhoras e senhores, Verde Vale Entrevista retorna domingo que vem, às 6h30. Afinal, hoje é domingo, dia do Senhor. E nesse dia eu quero dizer que é véspera de Natal, que vocês abram os corações e depositem a manjedoura para que o Cristo venha nascer em cada coração, para transformar esse mundo em um mundo de paz, de alegria, de dignidade, de justiça e de muito amor. Feliz Natal para todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial as famílias reunidas. Até!